ouvido. Em especial, quero pedir, vamos estar intercedendo também, né, pela família da pastora Bartilha, que está enlutada, que está passando por esse momento difícil, né, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E sabemos que no momento oportuno, né, ela estará aqui novamente. E pedir para Deus venha confortar, porque nesse momento é só Deus para tratar, né, no nosso coração. A gente sabe que não é fácil, né, passamos por isso, de perda de familiares muito próximos, e a gente sabe que só Deus pode nos confortar e trazer a alegria ao nosso coração, da força para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Amém? Vamos estar orando? Soberano Deus e eterno Pai, eu agradeço a Ti por esse momento ao qual o Senhor nos concede estar na Tua presença, ao qual o Senhor nos permite, Pai amado, estar na Tua casa. Eu agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está nessa noite, que deixou sua casa, Senhor amado, e veio até a Tua casa para ouvir a Tua palavra, para Te adorar, para Te bendizer, para Te engrandecer, porque nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem cada dia nos sustentado, tem nos dado graça, Senhor, diante das adversidades, deste mundo a qual temos passado, Senhor amado, situações muito difíceis, mas o Senhor é conosco. Nós somos gratos a Ti por isso, estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, para Te engrandecer. Pai amado, também eu coloco a família da pastora Martina nesta noite diante do Senhor novamente. Senhor, o Senhor visite a cada um deles, Senhor, vai de encontro a cada um deles que estão sofrendo pela perda desse irmão, desse filho, desse esposo ou desse cunhado, Senhor, mas o Senhor sabe que cada um tem passado. Só o Senhor para confortar, trazer paz ao coração, só o Senhor para tirar, Senhor, do coração toda dor, Senhor, que tem incomodado. Deus querido Santo, que eles se sintam abraçados pelo Teu Espírito Santo neste momento, que eles se sintam fortalecidos, Senhor Deus, para continuar a caminhada, Pai. Senhor, guarda cada um deles, visita cada um deles neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu peço também, toma a direção deste culto, abençoa os louvores que serão tocados, abençoa a palavra que vai ser trazida nessa noite, que os nossos corações possam estar sedentos de ouvir, que nosso coração possa estar com a terra preparada para receber a Tua palavra e colocar em prática nas nossas vidas, ó Pai. É que eu te peço em o nome do Senhor Jesus, guarda aqueles que estão a caminho, Senhor, de livramento, acampa Teus anjos ao redor do Teu povo, visita aqueles que não puderem estar aqui nesta noite, Senhor, o Senhor sabe a luta, o Senhor sabe, Senhor, as necessidades de cada um. Em o nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço desde já. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu quero compartilhar uma breve palavra com os irmãos que se encontram lá em Salmos 13. Salmos de Davi 13. Amém? Talvez a minha linguagem não vai dar bem, mas o significado é o mesmo. O Senhor, os irmãos acompanhem e será bênção. Amém? O título desse salmo se diz assim: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Se nós formos observar, depois que a gente estiver lendo esses salmos, talvez esse salmo não deveria, né? Analisando todos os salmos, você vai pensar assim: o título poderia ser até quando, Senhor? Né? Seria uma pergunta, né? Que Davi vai estar falando assim, direcionando a Deus esse salmo. E Davi, aqui na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. O salmo diz assim, versículo 1: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma e tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumie os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Por isso que eu falei para os irmãos que esse salmo poderia ter outro título, né? Até quando, né? O salmista está ali questionando a Deus,
trazendo a Deus algumas perguntas, né? Até quando, Senhor, esquecerá de mim, né? E é dessa forma que o salmista começa esse pequeno salmo, com essas perguntas. Até quando, Senhor? Davi ali, quando a gente observa esse salmo, você começa a meditar nele, você percebe que Davi não tinha dúvida da existência de Deus. Em nenhum momento, Davi, ele está questionando a Deus assim, no sentido de: até quando, Senhor? O Senhor não vai me livrar dessa situação? O Senhor não vai me tirar? Não é dessa forma que Davi está tratando com Deus. Davi está ali com Deus, fazendo essas perguntas para Deus, porque ele sabe que Deus, naquele momento de tristeza, o qual está passando muito grande, ele sabe que Deus é o seu único refúgio, que Deus é o seu único lugar forte onde ele possa descansar no Senhor diante das dificuldades, diante da luta a qual ele tem passado. Aqui no Salmo não descreve qual o momento que Davi estava passando, embora nós sabemos que Davi teve muitas situações difíceis a qual ele passou. Mas aqui Davi está apenas chegando diante de Deus com humildade, pedindo para Deus: até quando, Senhor, o inimigo? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ou até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? E Davi chega diante de Deus com essa pergunta, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus está ali para ouvi-lo. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus e às vezes a gente não entende o que estamos passando, situações ao qual temos passado, e às vezes a gente fala assim no nosso íntimo: mas até quando eu vou continuar dessa forma? Até quando será que não vai haver solução no meu problema? E aí esse salmo aqui nos encoraja muitas vezes a colocar o nosso joelho no chão e buscar a Deus, não em forma de afrontar o Senhor, mas sim de falar: Senhor, olha a minha situação, me tira dessa situação, me tira desse dilema, abre as portas para mim, ou Senhor, me cura, me liberta, traga aquele ente querido, salva aquela vida, seja qual for a situação que a gente tem passado. Muitas vezes nós deixamos de nos lançar na presença do Senhor, confiar e pedir para que Deus venha e socorra a nossa vida. No versículo 3 e 4 ele já passa de perguntas para súplicas, né? Quando Davi entra na presença de Deus, ele fala assim: atende em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Observe que no versículo 3 ele fala: atende em mim e ouve-me, ó Senhor. Nós vimos aqui que Davi ele tinha intimidade com Deus, ele tinha vida com Deus, e ele busca a Deus com esse amor, né? Ouve-me, ó Senhor. Ele sabe que Deus está ali para ouvir, ele sabe que Deus estava ali atento ao clamor ao qual ele estava passando. E no versículo 5 e 6 ele encerra esse salmo com uma adoração a Deus. Mas eu confio na tua benignidade, eu confio na tua salvação, meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. E que esse versículo fique no teu coração nessa noite, que você possa adorar, bendizer, exaltar o Senhor, porque eu sei que se eu perguntar para cada um que aqui está, eu sei que você vai ter algo para falar de bem que o Senhor tem feito na tua vida, né? Nós temos que estar agradecendo a Deus porque estamos aqui, vivos, louvado seja Deus, na presença do Senhor, buscando a face do Senhor. Temos tido saúde, temos tido, né, nossas vidas guardadas, temos nosso lar, temos nossa cama para deitar, temos nosso agasalho para colocar, temos nos alimentado. Então o Senhor tem nos feito muito bem. O Senhor tem nos guardado, temos essa igreja maravilhosa, né, a qual o Senhor preparou para nós, que nós possamos agradecer todo o tempo, né, porque hoje em dia eu falo com experiência própria, não é todos os lugares a qual você tem adentrado para ouvir a palavra do Senhor que você sai alimentado. Muitas vezes nós entramos em lugares e que da mesma forma que você sai, às vezes você sai pior, porque às vezes você vai lá buscar algo e você ouve tantas coisas e não se alimenta da palavra verdadeiramente, né? E eu louvo a Deus por essa porta a qual o Senhor abriu, né? E sou grata a Deus por este lugar, porque aqui nós temos saído alimentados, fortalecidos na palavra do Senhor. Aqui a palavra do Senhor tem sido trazida. E eu posso dizer e agradecer ao Senhor, nessa noite que eu cantarei ao Senhor, por quanto Ele tem me feito muito bem. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem me feito. E eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada um de vocês. E eu sei que o Senhor tem feito muito bem para cada um de vocês, porque o Senhor é fiel nas nossas vidas. Amém?
Vales e montanhas, por rios e mares, toda tão profunda pelo desprezo, e o meu preço era nada. Ainda estou aqui, depois de ter o meu vez de tanto amei, estaria comigo nas horas mais difíceis, e foi isso que aconteceu. Ainda estou aqui, posso gritar que eu passei por tudo na minha vida, e o inferno me subindo as montanhas, senti o amor de Deus. Dentro do vale, a paz me alcançou. Rios e mares virei ao mundo, ainda estou aqui, ainda estou aqui, ainda estou aqui. Ainda estou aqui, posso gritar que eu venci, passei por tudo na minha vida, o céu desceu e o inferno me subindo as montanhas, senti o amor de Deus. Dentro do vale, a paz me alcançou. Rios e mares girei ao mundo, ainda estou aqui, ainda estou aqui, ainda estou aqui, ainda estou aqui, ainda estou aqui. Ainda estou aqui, ainda estou aqui. Quando eu tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já fiz. Quando eu tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já fiz. Deixa-me, Senhor, servir assim a ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a ti. Olhe, pecador, mas eu amo a ti, Senhor, pois minha vida tem o sonho da sua vida. Pois minha vida tem o sonho da sua vida.
criados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Oração valente. Este é coração valente, ele ama toda a gente, e ele ama quem não lhe ama, e ajuda quem não lhe pede. Este é o coração do amor. Faz o grito, vai contente, e traz paz no coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Ele
Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz. Talvez você esteja num quarto escuro à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em suas pernas no limite da morte, aniquilando a vida e a sorte. Jesus, Ele é a tua. Jesus, Ele livra-te da morte. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele tem uma saída. Eu venho aqui para te adorar, para te dizer que eu te amo. Não venho pedir, mas agradecer pelo momento de estar aqui. Contemplar
pelos momentos de estar aqui, contemplar a sua formosura e aprender do teu tempo, buscar o teu rosto, deixar a tua face. Quero sim, toque em mim. 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 Eu venho aqui para te adorar, para te dizer eu te amo. Não venho pedir, mas agradecer pelo momento de estar aqui. A sua formosura e aprender buscar o teu rosto, beijar a tua face. Quero sim, tocar em mim, Jesus. Quero sim, menina de nova toque em mim. Quero sim, toque em mim. Quero sim, toque em mim. Às vezes o Satanás vem querer tirar sua paz, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Principalmente gente evangélica. Mas está falando isso hoje, eu estou falando porque hoje eu estou no evangelho, né? Quando eu não estava era diferente. Hoje a gente tem que ser diferente, não é verdade? Então tem que ter muito cuidado, que o Satanás ele vem de um jeitinho de outro para querer deixar a gente nervoso, e aí você acaba ficando um pouco nervoso, aí você vem para o culto, você tem que orar, você tem que pedir a Deus para tirar aquela coisa do seu coração, né? Para que quando você chegar aqui, você chega ali e que o Espírito de Deus possa receber nós, para que possa louvar e exaltar o nome de Jesus. Amém. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, Te adorarei. pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a voz e te adorar, por sentir a tua presença, pelo total certeza da tua existência. Te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei.
vida daquele que ressuscitou e está no nosso meio. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém. Eu creio. Aleluia. Crê mesmo, querido. Amém. Às vezes tem pessoas que eu desconfio que não creem, irmão. Que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio, Deus. Né? Porque nós estamos, irmãos, o Marcos falou um negócio para mim que eu tinha pensado, não quis nem comentar com o Marcos, né? Eu comentei, vou comentar agora com você. Parece que o espírito de morte está rondando, né? Amados, esses dias eu recebi tanta notícia de gente que partiu, queridos, mas eu quero te dar uma notícia para você, né? Que um dia também, esse dia vai nos alcançar, né, irmão? Ou não? Vai nos alcançar, queridos. Tem que fazer, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós temos em nós o antídoto da ressurreição, mas também temos em nós o antídoto que vai nos levar, né, para a morte. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos que Deus compartilhou comigo agora. Eu não tinha pensado nisso, mas Deus compartilhou comigo agora ali no banco. Não sei se o que eu vou dizer tem um baseamento teológico, mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, irmãos, que haverá o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja será, eu estava ali pensando no arrebatamento da igreja, não vou pregar sobre isso, mas eu estava pensando nisso. Haverá o dia do arrebatamento. Quantos aqui querem ser arrebatados? Amém. Todos nós queremos. Mas o arrebatamento, se nós pararmos para pensar, será um tempo muito difícil. E você sabia que o arrebatamento, queridos, não existe nenhuma profecia mais para se cumprir, para que o arrebatamento aconteça? A qualquer momento, o Senhor vai voltar. Amém. E há um problema muito sério no arrebatamento, porque uma grande parte das pessoas, eu posso dizer da igreja, vai ficar. Sabe por que isso, irmãos? Sabe por que vai acontecer o arrebatamento? O arrebatamento é necessário que ocorra. O Senhor Jesus disse que se não houvesse um tempo de abreviação das horas e do tempo, nem os escolhidos seriam salvos. Então o arrebatamento será algo inédito, conhecido por nós, não experimentamos ainda, não passamos por isso, mas ele é conhecido, é o reconhecido, e ele vai acontecer a qualquer momento. E vai ser algo como um rapto. A Bíblia diz que vai ser no abrir e piscar de olhos. Sabe por quê? Porque a situação no mundo vai estar tão séria, que aqueles que forem arrebatados vai ser uma glória. E aqueles que ficarem, queridos, não serão poucos. E será necessário que eles fiquem. Olha que coisa, irmão. Por que, pastor, que eles têm que ficar? Porque eles vão receber ainda uma segunda chance de se arrependerem antes de morrerem. Porque a Bíblia diz que depois de morrer, está selado o destino do homem. E haverá pessoas que conhecem a palavra de Deus, que Deus as ama, elas têm o temor de Deus, mas elas estão distantes do Senhor. Então será necessário que elas fiquem. E elas vão ter que pagar com a própria vida. Olha que coisa, irmão. Deus estava compartilhando isso comigo ali agora. Então, queridos, pense nisso. Nós estamos servindo ao Senhor. Estamos tendo a oportunidade de vir para a casa do Senhor, buscar o Senhor, adorar o Senhor. Isso não é uma coisa qualquer. Nós não podemos deixar que todos os cultos que a gente vem se torne algo comum e qualquer, né? Cada um de nós aqui, acho que vem de um lugar, eu não sei onde todos os irmãos moram, eu não moro tão longe daqui, eu moro perto de algumas pessoas. Tem gente que vem de Valinhos, se eu não me engano. Valinhos, Kika? Vinhedo, meu Deus, Vinhedo, lá na frente. Vem por amor.
Tem pessoas que vêm de mais longe, né? Acho que a irmã mora lá do outro lado também, né, irmã? Lá do outro lado, né? Você vê como... Já quem Valmir, Jaguariúna, né? Queridos, para buscarmos ao Senhor. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque no momento que eu estava ali falando com o Senhor, adorando ao Senhor, eu percebia o diabo querendo atrapalhar o nosso culto. Nós não viemos aqui para darmos liberdade para o diabo, né? Impedir, trabalhar os nossos sentimentos para poder impedir que o Espírito de Deus se revele, se manifeste para nós. Não. Nós viemos aqui dar o melhor. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não perceba, eu vou fazer com que a atmosfera da presença de Deus que está aqui, ela se revele e se manifeste. Amém, querido? Quando você está no problema, qual é o sentimento que você tem? Qual o sentimento que você tem quando está no problema? Está percebendo? Qual o sentimento que te domina naquele momento? E você precisa ter fé para que tudo aquilo que está ocorrendo, que está acontecendo, que está em seu redor, porque ao seu derredor você sabe quem está, né? Contribua para que haja uma solução, para que o mover de Deus ocorra. Nós, como cristãos, irmão, como crentes de Jesus, sempre somos dependentes de um mover de Deus em nosso favor. Por mínimo que seja a situação, por mais simples que seja, nós sempre vamos buscar o agir de Deus, o mover de Deus para a nossa vida. Não é assim, querido? Ou tem gente que pensa diferente? Às vezes tem coisas que nós temos que resolver, mas mesmo assim, nós buscamos uma direção. Ou você não busca uma direção? Busca, né? Sempre buscamos uma direção, sempre buscamos, né? E permitimos que o Espírito de Deus venha agir naquelas situações. Amém? Então, queridos, nós estamos vivendo um período, esses dias, muito difícil, né? Estive ligando, conversando com o pastor. Hoje, né, consegui falar com ele hoje à tarde. Ele mandou uma mensagem para nós. Não é fácil, queridos, né? A Bíblia ensina isso, que uma das coisas mais difíceis que tem para nós é a separação da carne. Quando nos separamos de quem nós amamos. Quando eu perdi o meu pai, não foi tão doloroso para mim quando eu perdi o meu sogro, porque eu tinha comunhão com o meu sogro, eu tinha intimidade com o meu sogro, eu tinha amizade com o meu sogro. Então, quando você perde uma pessoa próxima, é difícil, né? Então, a Bíblia diz: chorais com os que choram. E um dos motivos que nos faz chorar é quando nós perdemos um ente querido, né? Então, não esqueçam de orar pela família do pastor Bertone, pela pastora Martília, né? Eles ainda tiveram um controle emocional muito forte, porque eles parecem que estavam correndo atrás de tudo ali, né? Para resolver situação burocrática, né? Que sempre tem que ter alguém com uma lucidez aí, né? Com um momento emocionalmente bem, né? Para poder resolver essas coisas, né? Mas parece que a pastora Martília, tadinha, tá? É irmã, né? É irmã do menino lá. E nós ficamos sabendo também de uma série de pessoas que morreram. Chegou até nós aí, de pessoas que a gente conheceu. Algumas eram vizinhos, outros amigos. Gente, como morreram pessoas esse final de semana, né? Então, mas nós sabemos, queridos, que ao mesmo tempo que isso é difícil, ao mesmo tempo é uma solução de Deus para a vida do ser humano. Olha que coisa, querido. Nada que Deus faz, tudo que Deus cria é perfeito. Amém, querido? Um dia vamos deixar saudades, né? Como outros que passaram pelas nossas vidas, deixaram muita saudade, né? Mas a Bíblia diz, queridos, que é necessário. Amém? E nós devemos nos conformar e esperar que o Espírito de Deus, né, abrir a nossa vida para que o Espírito do Senhor nos console. O único que pode consolar é o Espírito Santo. Queridos, eu já tive com pessoas que perderam seus entes queridos muito próximos e às vezes não tem palavras. Uma das minhas atitudes, queridos, às vezes é estar perto da pessoa e às vezes eu não falo nada. Não tenho o que falar. Nada que nós falemos
às vezes consola, né? Mas o Espírito do Senhor consegue, tem o poder para consolar. Amém? Amém. Amados, eu tenho nessa noite uma palavra que não é sobre o arrebatamento. Deus tem me incomodado esses dias. Uma hora ou outra nós vamos falar sobre essas questões de arrebatamento. Mas eu quero nessa noite tratar com os irmãos e compartilhar com os irmãos uma palavra. Eu já preguei algumas vezes essa mensagem, mas eu quero trazer aqui com os irmãos e compartilhar com os irmãos também. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, depois nós vamos orar pelos pedidos. Amém, irmão? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 14, nós vamos meditar numa passagem que está aí. Êxodo 14, muito conhecida de cada um de nós. Eu gosto muito dessa palavra. Abra comigo, por favor. Êxodo 14, do versículo 1 até o 14. Talvez nós vamos conseguir passar por todos, mas nós vamos nos esforçar para chegar até o final. Amém? E falou o Senhor. Todos acharam, amados? Os que não acharam, acham. Aqui. Amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que deem a volta e se acampem diante de Pinhairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Diante dele assentareis no acampamento junto ao mar. Porque Faraó dirá dos filhos de Israel: encurralados estão na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram desta forma. E foi dado aviso ao rei do Egito que o povo fugia, e o coração de Faraó e dos seus servos se voltou contra o povo. E disseram: como temos feito isto, de ter deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E ele aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre todos eles. E endureceu o Senhor o coração de Faraó, rei do Egito, e perseguiu os filhos de Israel. Mas os filhos de Israel tinham saído com mão poderosa, perseguindo-os, pois, os egípcios, com toda a cavalaria e carros de Faraó, seus cavaleiros e todo o seu exército, alcançaram-nos, acampados junto ao mar, ao lado de Pinhairote, diante de Baal-Zephon. E quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos desse deserto? Por que nos tem feito assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos servir os egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Então Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede a salvação do Senhor, que ele vos fará hoje, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós estareis quietos. Coisa linda, né, irmãos? O final é lindo, mas o início do capítulo é terrível. Amém? Vamos orar ao Senhor. Cubra sua cabeça, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Deus, eu me coloco diante do Senhor agora, e diante da tua igreja, Senhor, a qual o Senhor escolheu e tem preservado, Senhor, na tua presença. Senhor Deus, que está diante do Senhor, o teu povo, para que o Senhor, ó Deus, fale com cada um deles aqui nessa noite. Senhor Deus, saímos da nossa casa, do nosso lar, ó Deus, para buscar em Ti uma direção para a nossa vida. Alguns querem uma direção, outros querem uma resposta, Senhor, mas todos necessitam da edificação da Tua palavra. Eu me coloco diante do Senhor, ó Deus, com a Tua misericórdia, eu te peço, ó Pai, Senhor, usa-me nessa noite para glorificar o Teu nome no meio do Teu povo. Amém, Senhor. Aleluias
Glória a Jesus. Glória. Amados, é uma passagem bem conhecida, todos conhecem. Provavelmente, muitas vezes você já leu essa passagem, né? Já se edificou com ela, né? Já se alegrou com ela, já houve resposta na sua vida através dessa leitura. Não é verdade, querido? Quantos de nós já fomos edificados com esse texto aqui? Eu já fui edificado muitas vezes com esse texto. Muitas vezes eu tive que paralisar algumas coisas que estava fazendo, né? E entender, amados, que Deus age de uma maneira que às vezes nós não compreendemos. Mas se cremos que nós estamos fazendo a sua vontade, Deus opera, mesmo quando não entendemos o que está sendo feito. E uma coisa que nós aprendemos aqui, querido, é algo impressionante. Quando você vai ler um pouco da história do lugar aonde Israel estava e aonde eles estão sendo colocados nesse momento que nós lemos aqui, é algo impressionante. Parece que Deus brinca com o inimigo, porque eles estavam próximos, irmãos. Alguns dizem que cerca de 400 quilômetros mais ou menos, para que eles atravessassem e chegassem à terra prometida. Eles estavam caminhando de certa forma um pouco seguros da onde eles estavam indo, naquela direção que eles estavam anteriormente a esse lugar onde eles se encontravam agora. Estavam indo, mas eles não sabiam de fato o que estava lá na frente. Mas Deus sabia o que estava lá na frente. Mas Deus não revela tudo para eles, irmão. Deus simplesmente dá uma ordem e diz a Moisés: Moisés, fala para que o povo volte e se acampe, né? De fronte de Pinhairote, entre Baal-Zephon, e é lá que eu vou trabalhar, é lá que eu vou agir. Deus não fala muita coisa, mas manda eles voltarem. Irmãos, Moisés conhecia bem a região. Moisés estava acostumado com aquele lugar. Moisés estava habituado, para falar a verdade para os irmãos, Moisés estava habituado com aquele deserto, com aquela região toda ali. Moisés já conhecia, porque quando Moisés estava sendo preparado no Egito, ele estava sendo preparado até mesmo para ocupar o lugar de Faraó, se caso fosse necessário. Então ele foi muito bem treinado por aqueles lugares que ele passou, e ele conhecia bem. Tanto ele conhecia, como também Faraó, muito mais ainda, porque era uma região do Egito, né? Quem é que não conhece o quintal da sua casa? Quem é que tem uma fazenda não conhece todos os seus limites, não conhece todo o território que tem? E ele sabia, Faraó, que aquele lugar aonde Deus estava mandando Israel retornar não era um lugar seguro para uma população de cerca de quase 3 milhões de pessoas, entre jovens, crianças, adultos, homens e mulheres. Então, quando o Faraó percebe isso, ele é relatam isso para Faraó. Faraó então pensa: eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Virou uma presa fácil, porque eles caíram exatamente no lugar aonde não tem saída para eles. Tanto é que Pinhairotes, literalmente, significa beco sem saída. E eu quero falar justamente isso com você nessa noite. Talvez você esteja num lugar como esse, num beco sem saída, e obedecendo a Deus, e se encontra exatamente nessa situação. Do seu lado esquerdo, uma montanha de pedra, onde não se podia, irmãos, escalar. Do seu lado direito, montanha, na sua frente o mar, e a tua retaguarda, um exército poderosíssimo, que vinha vindo, irmão, com uma sede de vingança, e um desejo de fazer com que aquele povo retornasse para o Egito. Então eles vêm, irmãos, preparados para tudo. Tanto é que quando você vai ler sobre esses 600 carros, tem muito mais soldados do que carros ali. Eles calculam que cerca de 50 mil a 200 mil soldados. É muita gente. Eu li hoje, não sei se isso de fato é verdade,
mas eu li hoje e há uma certa preocupação na região ali na Europa. Parece que o presidente Putin enviou ali cerca de 180 mil soldados para aquela região da Ucrânia, para cercar alguns lugares lá, e parece que eles querem terminar com a guerra. Não sei se isso é verídico, eu li isso hoje no noticiário, e aí eu fico pensando, se ali, para dominar um país, 200 mil anos, está trazendo uma certa preocupação a toda a Europa, imagina para uma população, queridos, daquela época de 3 milhões de pessoas, entre crianças, jovens, adultos, né? Era muito soldado, sem necessidade. Às vezes você diz assim, algumas pessoas, às vezes, irmãos, elas querem vencer na vida rapidamente, querem vencer rápido, assim, o negócio, né? E o caminho que eles estavam inicialmente indo, aquele percurso, era um caminho rápido para chegar na terra prometida, rápido para chegar na bênção. Mas o Senhor fala então, Moisés, manda voltar para trás, voltem para trás. E quando eles voltam para trás, quem é que gosta de retroceder aqui, irmão? Alguém gosta de retroceder? Ninguém gosta. Imagina você num nível econômico e de repente você tem que retroceder a um nível desesperador, porque era desesperador o lugar aonde o Senhor mandou eles se assentarem. Era um lugar vulnerável para aquelas pessoas. Eles estavam totalmente vulneráveis. A presa, o inimigo estava ali, facilmente o inimigo ia dominá-los. Não havia uma estratégia que pudesse tirá-los daquela situação. Mas Deus estava no controle. Amém. Deus sempre tem um motivo. Deus sempre tem algo a realizar na nossa vida quando nós obedecemos ao Senhor, ainda que não entendamos. Quando nós obedecemos, Deus sempre tem um caminho diferente. Amém, queridos? Amém. Um caminho que vai nos levar à vitória verdadeiramente. Primeira coisa que nós aprendemos aí, queridos, que Deus faz quando Deus nos permite entrarmos, ou Ele mesmo nos leva ao beco sem saída. Às vezes Deus nos leva até lá. Não é você que vai, Deus nos leva. Quem aqui já se viu num beco sem saída por obedecer à voz do Senhor? Se nós fôssemos dar uma oportunidade, eu tenho certeza absoluta que muitos irmãos aqui diriam: Pastor Rogério, quando eu me converti, a coisa, ao invés de melhorar, piorou. E não era essa a promessa. A promessa era de libertação, a promessa era de cura, a promessa era de transformação, a promessa era de enriquecimento, de grandeza, mas de repente foi ao contrário. Foi isso que aconteceu, ou não? Mas Deus sempre tem objetivos, irmãos. Primeira coisa que nós aprendemos ali: beco sem saída é um lugar que Deus às vezes nos leva. Olha o que diz isso. Primeira coisa que Deus nos faz quando nos leva a esses lugares, com uma ordem específica. Deus sempre vai dar uma ordem específica para nós. Olha o que diz lá no texto, versículo 1 e 2. Quem levou eles para lá, irmãos? Olha só. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que deem a volta e se acampem diante de Pinhairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, diante dele, assentarei-nos no acampamento junto ao mar. Montanhas para todos os lados, mares à frente. Irmão, verdadeiramente não tinha ninguém que os tirasse de lá. Quem poderia tirar Israel de lá, queridos? Toda a tecnologia que nós temos hoje em dia não seria capaz de livrar aquele povo daquele lugar hoje, nos nossos dias hoje. Deus os levou lá. Eu não sei a situação que você está vivenciando nesses dias, mas há lugares que Deus nos leva, que às vezes não entendemos, mas nós obedecemos, e você tem certeza que Deus está no controle. Continue pacificamente obedecendo ao Senhor. Amém. Se Deus mandou, obedeça.
Pastor, mas eu não estou vendo saída. A coisa está ficando feia. O lugar que estamos está difícil. Mas Deus está no controle. Se Deus te colocou lá, se Deus mandou você ficar lá, fique lá. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos aí, queridos, é o seguinte: Deus nos leva a esse lugar para os seus próprios propósitos. Irmãos, quando é que você entende, quando é que nós vamos entender que quando nós somos chamados para glorificar a Deus com a nossa vida? Eu me lembro que, agora nem tanto, agora a coisa está um pouco mudada, talvez seja uma estratégia do Espírito Santo. Cada época, cada tempo, Deus trabalha de uma forma, de uma maneira, né? Então eu percebo isso ao longo dos anos, ao longo das décadas que temos servido ao Senhor. Eu percebo que na década atual, talvez isso não só agora, mas também no passado, isso talvez ocorreria, mas houve uma década, um tempo na igreja, que Deus às vezes permitia certas situações da vida de crentes, levava-os até o final do poço e os tirava de lá, para que o testemunho daquela pessoa servisse para curar outras pessoas. E esses testemunhos atraíam muitas pessoas. Mas para que Deus fizesse isso, Deus precisava e precisa que nós confiemos no seu cuidado e na direção que Ele nos dá. Amém, queridos? E se nós fizermos isso e compreendemos que Deus está no controle, Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Olha o que Deus faz lá, irmãos, com o povo de Israel. Olha só, versículo 3 e 4. Porque Faraó dirá aos filhos de Israel: encurralados estão na terra. Ele conhecia o lugar. Ele sabia que aquela posição onde Israel estava era estrategicamente prejudicial a Israel. Eles estavam exatamente no ponto que talvez nem o Egito, nem os soldados do Egito talvez conseguiriam, de uma maneira tão organizada, levar todo esse povo e encurralá-los ali. Ali era um lugar ideal, queridos, ideal para dominar o inimigo. Mas como que ele caiu lá? Então ele rapidamente falou, preparem os carros, preparem tudo e vamos para lá. Mal sabia o inimigo, quando o seu inimigo achar que você está vencido, ou que você está vencida, mal sabe o inimigo que talvez será o último ataque que ele terá na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabia disso? Às vezes Deus te permite que você seja encurralado. Vai permitindo que você seja encurralado. E vai deixando você ser desprevida. E o diabo só esperando o momento certo para te destruir. Mal sabe ele que destruído será ele para todo sempre na sua vida. É verdade. E às vezes há pessoas que não entendem isso. Deus te chamou, te regenerou, te salvou para um propósito, irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele não só disse que Ele te amava a partir do momento que você entendeu o que é amor, mas Ele gerou você no ventre da sua mãe, já com um propósito. Amém. Você sabe o que é o amor hoje? Hoje você talvez sabe o que é o amor, porque talvez ou você manifesta ele para alguém, ou alguém manifesta ele para você. O amor traz consigo cuidado, não é assim, irmão? Traz consigo renúncia, ou você renuncia, ou alguém renuncia para você, e você começa a compreender essas coisas. Mas Deus fez isso e manifestou isso para nós, e nós compreendemos isso hoje pela sua palavra, mas Ele fez isso antes que você soubesse o que é o amor. Ele cuidou de você nos mínimos detalhes. Na concepção, Ele já separou você. Quando você, quando houve as duas situações, do óvulo e do espermatozoide,
Deus já estava separando você. Deus coloca e introduz você no ventre. E ali vai cuidando de cada osso, de cada detalhe, da cor do seu olho, da cor do seu cabelo. E vai cuidando de todas as coisas. E mantém você vivo e de pé. O amor dele, na concepção, não mudou até os dias de hoje. Não mudará. Glória a Deus. Você é a nação santa, povo escolhido, adquirido pelo Senhor. Deus não mudou, queridos. É a mesma coisa, é o mesmo Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado. Olha só. O propósito de Deus é ser glorificado em nossas vidas. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram desta forma. Queridos, esses dias atrás eu estava lendo a história de Jó. Peguei o livro de Jó ali inteirinho, o livro de Jó, de novo, né? Eu li algumas vezes, fui ler de novo, compassadamente, olhando algumas coisas, e inicialmente eu andei percebendo algumas coisas que eu, olhando humanamente, falando, algumas coisas eu não concordei com Jó. Mas aí quando você vai entrando um pouco na história, você vai vendo que talvez eu não suportaria o que ele passou, o que ele enfrentou. Perder todos os filhos, a posição que ele tinha, e ainda os seus inimigos fazem alguns questionamentos. Inicialmente eu achei que os questionamentos daqueles homens, daqueles amigos de Jó, eram pertinentes inicialmente. Quando você lê lá, você vai ver alguma coisa que era pertinente. Jó era um homem sábio. Além de ser temeroso, ele era sábio. Então alguns questionamentos eram pertinentes. Mas aí quando você vai vendo a história e vendo que a situação de Jó vai piorando, e piorando, e piorando, aí no final da história, ali quase antes do Senhor se manifestar a ele, você lê tudo aquilo que Deus relata a respeito de Jó, e você vai lá no início da história de Jó. E esse homem tinha um grau, queridos, de amizade com Deus tão grande, e ele despertou em Deus uma confiança tão grande, que Deus colocou a honra dele na vida de Jó. E o Senhor diz assim a Jó: viste ao diabo, viste o meu servo Jó, homem íntegro, é isso, queridos, e temente, que se desvia do mal. Então quando o Senhor disse para Satanás fazer o que ele queria fazer, o Senhor só não toca na alma dele. A honra do Senhor estava sobre a vida de Jó. Falou: pode tocar, porque esse não vai me negar. Pode levar Israel a ser encurralado. Leve Israel para aquele canto, Moisés, porque eu vou ser glorificado em Israel. Eu vou ser glorificado, o Senhor diz, em quem? Em Faraó? Não. Porque o povo ainda não estava preparado para glorificar a Deus. Deus queria, irmãos, e às vezes prepara situações para nós, para que Ele seja glorificado através da nossa vida. Já pensou se o Valmir, pegasse a chave de roda, descesse do carro, pegasse a chave de roda e tacasse naquele motorista? Irmão, quem seria glorificado? Não é isso, irmão? Né? Então Deus às vezes permite que nós entremos em situações como essa, nos leva até lá, porque Ele aprendeu com essa situação a glorificar a Deus. Amém. Israel precisava aprender essas coisas, e essas coisas são sombra daquilo que ocorreria conosco nesses dias. E quando nós aprendemos a glorificar ao Senhor, nós vamos ver, queridos, que naquela área Satanás não vai mais nos vencer. Quando ele achar que ele vai te destruir, na verdade o Senhor está te fortalecendo para que nunca mais, a Bíblia diz assim, nunca mais, aquele que te perseguiu você vai ver mais. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova. Quem gosta de ser provado, irmão? Há uma recompensa disso. Ninguém gosta de ser provado, porque a prova, irmãos, ela é esmagadora em algumas situações, é humilhante em algumas situações, é ou não é?
A Bíblia diz que o Senhor dizendo lá atrás um pouco, disse, olha, eu permiti que vocês passassem fome, tivessem sede, fizessem várias situações, e eu te levei para ser humilhado. Às vezes Deus permite que nós sejamos humilhados, não é assim? Então Deus leva eles lá para prová-los. Aonde Deus vai prová-los, irmãos? No caminho da obediência. A primeira coisa que Deus faz quando Deus nos leva para nos provar é no caminho da obediência. Olha o versículo 4 que diz: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram desta forma, eles obedeceram. Deus nos prova no caminho da obediência. Outro lugar que Deus nos prova, querido, permitindo que nos sobrevenham circunstâncias difíceis. Amados, Deus não prova ninguém quando a geladeira está cheia, quando o carro na garagem é zero, quando o emprego está bom, quando a empresa vai bem. Não é assim? Deus não nos prova nessas coisas. Deus nos prova e permite situações de adversidades, circunstâncias difíceis. Deus quer nos ver como vamos agir. Olha lá, versículos 5 e 9. Situações que aparentemente não havia uma saída. É lá que Deus nos prova. E foi dado aviso ao rei do Egito, versículo 5, do rei do Egito, que o povo fugia, e o coração de Faraó e dos seus servos se voltou contra o povo, e disseram: como temos feito isto, de ter deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E ele aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E olha só, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre todos eles. E endureceu o Senhor o coração de Faraó, rei do Egito, e perseguiu os filhos de Israel, mas os filhos de Israel tinham saído com mão poderosa, perseguindo-os, pois os egípcios com toda a cavalaria e carros de Faraó, seus cavaleiros e todos o seu exército, alcançaram, acampados junto ao mar, ao lado de Piairote, diante de Baal-Zefon. Qual foi a atitude? O que fez Israel? Às vezes, irmãos, quando as coisas estão muito fáceis para nós, não é assim? Deixamos de glorificar o Senhor. E quando as coisas estão difíceis, pastor Rogério, se você crê que Deus está no controle, que Deus é na sua vida, que Deus às vezes permite situações, que Deus tem coisas maiores para nós. Irmãos, Israel estava saindo de um lugar que era maravilhoso para Israel. Não era assim? Tanto é que eles falam isso lá na frente. Lá tinha isso, tinha aquilo outro, não é assim, irmão? Mas eles não estavam vendo o que Deus estava preparando lá na frente. A Bíblia diz que o Senhor estava dando a eles um lugar que mandava leite e mel. Queridos, o Senhor Jesus, ele complementa essa passagem dizendo: aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Aonde eles iam entrar, eles não tinham noção. Ele sabia que era um lugar muito bom, um lugar grande, espaçoso, com casas que ele nem tinham construído, o lugar estava todo preparado. Eles não tinham ideia disso. É tão maravilhoso o lugar que eles estavam para conquistar, que até hoje, nos nossos dias hoje, esse lugar é disputado, irmãos. O centro do mundo é ali. O melhor lugar que alguém poderia ter é aquele lugar. As nações estão de olho naquele lugar. O mundo está de olho naquele lugar. Mas Deus precisava prová-los para saber se quando eles entrassem lá, eles não iam abandonar o Senhor, teu Deus. Então Deus os provou e queria ver a atitude de cada um deles. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos prova, ou prova os nossos rins, ou prova o nosso coração, e isto para saber a atitude de cada um de nós. Sabia disso? Deus faz essas coisas. Olha só o que o povo fez. Outro lugar que Deus faz conosco, irmão. Beco sem saída é um lugar que às vezes falhamos
com o Senhor. Quando estamos numa situação de aperto, procurando uma saída, nem sempre correspondemos de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Olha o versículo 10 e 11. Primeira coisa que nós não correspondemos com o Senhor nessa situação é pela nossa falta de fé. Quantos pela falta de fé, irmão? Como diz um ditado, né? Coloca o carro na frente dos bois. Hora de manhã, não é assim, queridos? E quer que Deus responda daqui meia hora. E às vezes Deus não faz essas coisas. Observe para os irmãos verem. A Bíblia diz, irmãos, que Deus permitiu que eles preparassem os carros, preparassem os cavaleiros e chegassem muito próximo de Israel. A destruição chegou próximo, mas eles não foram destruídos. O mal pode se aproximar da sua vida. O diabo pode se levantar contra você e querer te destruir, mas jamais Deus vai permitir que ele te destrua. Acabe com você, acabe com o que é seu, né? E tenha vitória sobre você. Olha o que a Bíblia diz, versículo 10 e 12. Diz o seguinte: e quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, estavam muito próximos, bem próximo mesmo deles. Por isso temeram muito, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto. Por que nos tem feito assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que falamos do Egito, dizendo: deixa-nos servir no Egito? Quantos fazem isso, lembram? Só glorificam a Deus na bênção. Quando as coisas estão bem, nós estamos felizes, viemos ao culto, levantamos as mãos, e quando essas bênçãos vão se acumulando na nossa vida, às vezes até mesmo nós arrumamos outras atividades, não é assim, irmão? Outras amizades, às vezes já não temos nem tanto tempo para buscar ao Senhor, estar na casa do Senhor. Israel, quando viu a coisa apertando, Deus queria ver até onde iria a fé deles. Primeira coisa que eles fizeram: abandonaram a sua fé. Olha, por que não nos deixou lá para trás? Por que não nos deixou no Egito? Lá estava muito bom. Irmãos, como estava bom? Eles eram escravos, apanhavam de manhã e à noite. Como era a nossa vida, queridos? Como era a nossa vida quando estávamos na mão de Satanás? Tristeza, desilusão, angústia, as trevas. Mas quando viemos para o Senhor nos transformou, mudou a nossa vida, colocou em nós o seu Espírito. Mas de repente, quando as coisas, Deus nos faz promessas, e quando as coisas começam a dar tudo certo, as promessas de Deus são tão grandes na sua vida, que Deus precisa nos provar, e Deus quer que nós manifestamos fé. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos que exercitar a nossa fé, mas às vezes para você se exercitar, você precisa ser estimulado. Quantos aqui só vão exercitar quando são estimulados? Não é assim? A irmã é professora, né? Alguns alunos, se você não estimula, eles fazem? Não faz nada. Não. Sabe o que Deus faz? Só quer ver desenho só. Sabe o que Deus faz, irmãos, para nós aprendermos a estimularmos a nossa fé? Nos coloca algumas vezes em becos sem saída. Aprenda a estimular a sua fé. Se você não estimular a sua fé, Deus vai fazer você usar a sua fé de uma maneira ou de outra. Aleluia. Amém? De uma maneira ou de outra. E como será que nós vamos nos sair? Outra coisa que Deus faz, irmãos, é o lugar em que às vezes nós falhamos com o Senhor, por falta de fé e por nossa reclamação. Acabei de ler esse versículo, né? Reclamamos. Não é assim, irmão? Reclamamos de tudo. Deus nos tirou de uma situação tão difícil, vai nos levar para um lugar tão grande. Quantos aqui creem que Deus tem promessas grandes na sua vida? Amém. Promessas extraordinárias. Deus tem por mão, mas não tem para mim.
Não, Deus tem para nós, cada um de nós. Deus tem um plano, um projeto, e não é pequeno, é grande. Projetos grandes. Projetos que você não imagina que Deus pode fazer na sua vida. Mas quando entramos num lugar onde Deus nos permite ir, para nos testar, para nos provar, nós reclamamos da comida, reclamamos do carro. Você não tinha carro, irmão, hoje você tem. Você não tinha carro, você não tinha essa roupa que você tem hoje. Olha para a sua casa que você tem, mas eu não tenho casa, mas você está abrigado. Eu também não tinha casa, mas eu confiei, o Senhor nos deu. Não é assim, irmão? Reclamam de tudo. A comida que é fria, o feijão já escolhe, né, irmão? Tem alguns que gostam do preto, outros que querem. Reclamam de tudo. Nós tomávamos, irmãos, água com açúcar. Quantas vezes, irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu passei por isso. Quantas vezes eu tive vontade de tomar um quisuco e não tinha. Sabe o que eu tomava, irmão? Água com açúcar. Para matar a vontade. O desejo de tomar um quisuco. Lembra aquele quisuco, irmãos, que a língua ficava da cor do suco e não saía. Não saía, irmãos. Quantas vezes? A coisa era tão feia, irmãos. Eu não sei o que os irmãos chamam isso, que eu vou relatar para os irmãos agora. Eu trabalhei numa lavoura, uma fazenda que tem em Santa Rita. Eu era muito pequeno, eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade. E eu trabalhava na lavoura. Nessa época nós ajudávamos a pulverizar pomares de laranja. Então nós levávamos a minha mãe. Nessa época eu tinha perdido meu pai já. Minha mãe fazia uma marmita para mim. E eu levava uma marmita e uma garrafinha, acho que era de suco. A única coisa que me fazia comer, se eu pegasse aquele suco, irmãos, e jogava dentro daquela comida, eu não conseguia comer se eu não fizesse isso. E quando eu olhava aquilo, parecia uma lavagem. E era a única forma que eu comia. Sabe qual que é a minha desconfiança hoje? É que devia ter umas bichas de 1 metro de comprimento na barriga, irmão. É a única conclusão que eu chego. Era a única forma que eu encontrava para comer. Jesus me resgatou. Jesus te resgatou desse mundo tão difícil e te trouxe com umas promessas tão verdadeiras que eu não sei se você acredita ou não nessas promessas, mas eu tenho acreditado nessas promessas e Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Você está diante de uma pessoa que Deus tem feito grandes coisas na vida dela. Deus tem te chamado para um propósito. Deus talvez esses dias não tenha te esquecido, mas tem uma escada para que você suba um novo nível para a sua vida. E chegou um momento que você precisa subir esse nível. Talvez as coisas não estão boas, talvez as coisas não estão muito fáceis, talvez a sua oração pareça que não está sendo respondida, mas não se estresse, não se preocupe, não desista, não desanime, não fale com o Senhor. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle. Você está me ouvindo? Deus está no controle. Ele está comandando os mínimos detalhes. Ele precisa que você suba a esse nível. Amém, Jesus. Graças E Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Amém. Graças a Deus. Não reclame. Aceite. Deus é contigo. Para nós terminarmos, irmão. Graças a Deus. Beco sem saída é um lugar em que Deus nos ajuda. Está difícil? Está complicado? É só notícias ruins. Quando não me trazem, eu que levo. Não é assim? E olha que não é assim, irmão. Quando nos trazem a notícia ruim, a gente que leva a notícia ruim. A gente até tenta se poupar, mas não tem momento que não tem o que fazer. Deus nos ajuda nesse beco sem saída no momento certo. Há um momento que Deus vai dizer para você: agora
Tudo que você passou, tudo que você enfrentou, até o momento que você soube esperar, agora chegou a minha vez. Eu vou agir aí, eu vou operar aí, eu vou manifestar o meu poder aí. Olha o versículo 13. O que Deus faz? E então Moisés disse ao povo: não temais. Irmãos, deixa eu parar um pouquinho aqui. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu já disse isso, mas vou dizer de novo para os irmãos. Queridos, aprendam uma coisa. O diabo se alimenta do medo. Você sabia disso? Verdade. Qual o medo que você tem? Tenho medo da morte. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Irmão, você não tem que ter medo de nada. A única coisa que você tem que ser é prudente. Não é assim? Porque uma pessoa que não tem medo atravessa na frente de um caminhão. Só que você tem que ter prudência. Você não pode atravessar. Tem que conhecer a lei da gravidade, a lei da força. Senão você pula do telhado, você pula. Não é assim? Mas se você demonstra medo, o diabo se alimenta do medo. Você já percebeu que aqueles... Parece que a nossa geração hoje é tão estranha, né, irmão? Eu convivi com os crentes que alguns, infelizmente, o Senhor nos levou. Mas eles eram tão... Nessa geração, acho que ele não suportaria, talvez já teriam morrido de raiva, irmão. Acho que já tinha dado um treco naqueles crentes. Eu lembro de uma irmã que chamava Irmã Maria, André conviveu com ela também. Tia Dorcas. Outro exemplo também, que eu não convivi, mas eu já vi e ouvi algumas coisas. Pastor Fred Moisés. E outros que nós convivemos lá na igreja onde nós congregávamos. Eles eram tão destemidos, irmãos, que não era qualquer notícia, mas que notícia que podia abalar aquelas pessoas. Deus é conosco. O Senhor é na nossa vida. O Senhor vai resolver. O diabo não tem vez. Aonde está o nosso inimigo? Irmãos, tinha uma senhorinha, como que era o nome dela? Morava perto do... Isso, Irmã Maria do Carmo. Não lia, não escrevia. Mas glorificava a Deus e exaltava o Senhor de uma maneira que era incrível. Ela passava uma tribulação na casa dela, irmãos, às vezes, que você não sabia como ajudá-la. E você só via ela sorrindo, sempre alegre. Levantava todas as manhãs, acho que 5 e pouco da manhã, para ir para a igreja orar, todos os dias, praticamente. Sempre alegre. Então a Bíblia diz, irmãos, que Deus nos ajuda quando Ele tem o tempo certo e o momento certo de Deus agir. E o Senhor diz para nós que o momento certo, queridos, é esse. Quando nós não tememos. Quando você lança fora, a Bíblia diz isso, lança fora todo o medo. Amém. Estai quietos. Há pessoas que elas não conseguem confiar no Senhor, a tal ponto que elas saem desesperadas, fazendo um monte de... né? Pega conselho de um, conselho do outro, vai na casa do um, irrita um, briga com o outro. A Bíblia diz, estai quietos. Às vezes ninguém sabe do seu problema. Por que você está chorando? E você está chorando. No seu quarto você busca a Deus. As lutas, as perseguições estão tão grandes, tão terríveis. Mas você está quieta, esperando no Senhor. O medo da tempestade não consegue dominar a sua alma, porque você confia no Senhor. Amém. E a Bíblia diz, e vede a salvação do Senhor, que hoje Ele vos fará. Porque os egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Nós queremos ver milagres, queremos ver a ação de Deus, o mover de Deus, mas às vezes nós queremos resolver do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. Outra coisa, devemos sair do lugar em que Deus nos ajuda. Sabe quando? Quando Ele toma o controle. Aleluia. Olha o versículo 14. Leia comigo, por favor. O Senhor pelejará por vós,
e vós vos calareis. Quem é que está no controle aí da sua vida? É você ou o Senhor? Né? É Deus ou a sua inteligência, a sua capacidade, o seu conhecimento, né? A sua esperteza? É assim, irmão? Tem gente que é assim. A esperteza, eu sou inteligente, os meus contatos, né? Os meus amigos, os meus, né? E aquela... Não, a Bíblia diz, irmãos, que quem nos ajuda é o Senhor. Ele é a maior e melhor ajuda que nós podemos ter na nossa vida. Amém? Amém. Se você se encontra no beco sem saída, saiba de uma coisa: Deus nos leva a Ele, Deus nos prova nele, Deus é fiel nele e Deus nos ajuda nele. Saiba que para tudo tem uma resposta. O mundo pode estar desesperado diante de tudo que está ocorrendo, mas Deus está no seu trono, firme Amém. e poderoso, como sempre. Graças a Deus. Amém. Nada abala o nosso Deus. É verdade. Nada, absolutamente nada. Nenhuma notícia pode pegar o nosso Deus de surpresa. É, Deus. Ele conhece tudo, sabe tudo, tem o poder para resolver tudo. Mas Ele permite muita coisa. E principalmente na vida daqueles que Ele tem um plano. Se você tem passado por isso, saiba de uma coisa: que grande é o projeto de Deus na sua vida. Amém. Se prepare, porque Deus tem algo grande para revelar para você. Amém. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Amados, eu quero que... Vou chamar o Léo aqui para nos ajudar. Grandioso, poderoso, Sim, meu Deus. dono de tudo, onisciente, onipresente, onipotente. Glória a Deus. Nesta noite, ó Pai, invocamos o Teu nome Sim, ó Deus. para que o Senhor venha, Papai querido, de uma forma especial, ó Pai, de uma forma sobrenatural, mas no Teu tempo, Senhor, venha atender, ó Pai, todos esses pedidos de oração, Senhor. Tu conheces, ó Pai, quem colocou aqui, Senhor. Tu conheces, ó Pai, a pessoa que necessita, ó Pai. Tu conheces as áreas, Senhor, as dificuldades, os medos, ó Pai, as angústias. Mas Tu és aquele, Senhor, que nos amou antes do ventre da nossa mãe, Senhor. E nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, com o Teu poder, ó Pai, com a Tua glória, Senhor. Repreender, ó Pai, todas as enfermidades, ó Pai, que estão lançadas, ó Pai, sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, que estão aqui, ó Pai, com os nomes aqui, Senhor Jesus. Que o Senhor venha mudar, ó Pai, o decreto do médico, Senhor Jesus. Porque Tu és, ó Pai, Tu és o reconstrutor, Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas. Que o Senhor venha repreender, ó Pai, toda a porta fechada de emprego, Senhor, e venha escancarar, ó Pai, para que os Teus filhos possam tomar posse da vitória, Senhor. Que o Senhor venha, Papai querido, mover a mão daquele juiz, ó Pai, com aquela causa parada na justiça, ó Pai. O promotor, ó Pai, aquele que arquiva o processo, desarquiva, Senhor, para que os Teus filhos possam tomar posse, Senhor. Abram portas de emprego, Senhor Jesus, que sejam abertas, ó Pai. Que venham, ó Pai, ser desfeitas, ó Pai, todas as orações contrárias, ó Pai, que impedem, ó Pai, o Teu povo de tomar posse da vitória, Jesus. Que o Senhor venha repreender todo o espírito maligno, Senhor Jesus. E que o Senhor possa nos trazer vida, Senhor, vida em abundância. Que possamos tomar posse, Senhor. Assim, ó Pai, como o povo de Israel, Senhor Jesus. Chegou, ó Pai, aquela terra que Tu prometeste, ó Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, nos fortalecer em fé, Senhor. Que o Senhor venha nos colocar, ó Pai, objetivos, Senhor, para serem alcançados, ó Pai. Mas que nunca, Senhor, venhamos colocar nada, Pai, à frente de Ti. Que o Senhor seja nosso alvo, que o Senhor seja, Papai querido, tudo aquilo que necessitamos, Senhor. Pois sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. E que o Senhor venha fortalecer também, ó Deus, nossos pastores, ó Pai,
Venha fortalecer esta casa, esta igreja, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade, ó Deus. Te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome que é santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. É a sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é teu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é teu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é teu. Toma posse de tudo que é teu. Toma posse de tudo que é teu. Conquista. Assim como o Senhor conduziu o povo até a terra prometida e finalizou com Josué, e o povo tomou posse da terra que emana leite e mel. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus.